porque a esposa daquele cacique, Tsererê Chavante, gravou um vídeo afirmando que o líder indígena não foi solto após o término daquele prazo de 10 dias da prisão temporária. Sueli Chavante afirma que o ministro Alexandre de Moraes converteu a prisão em preventiva, mesmo sem crime por parte do indígena. Vamos acompanhar. Ontem era dia 22, estávamos aguardando a saída do Sererê, do cacique Sererê e pastor, que ontem completou-se os 10 dias para ele ficar temporário. Só que não foi cumprido essa ordem de temporária, passou para preventiva. E ontem esperamos que ele saísse, ficamos esperando para que ele saísse até a meia-noite em Brasília, no acampamento, e ele não foi solto. E a gente saímos de Brasília ontem, meia-noite, já estávamos tudo preparado para sairmos, para estar vindo para casa com o Sererê. Mas não foi isso que a justiça cumpriu. Tá aí o depoimento de Sueli Chavante, esposa do cacique Tsererê Chavante, falando que Alexandre de Moraes converteu a prisão em preventiva e o líder indígena não foi solto no período determinado anteriormente. Queria conversar agora com o José Maria Trindade. É importante a gente lembrar na nossa audiência, né, Zé, que o episódio da prisão do cacique foi noticiado aqui em primeira mão, inclusive, eu me lembro, pelo Paulo Figueiredo, e detonou uma série de protestos em Brasília, né? Você viu perseguição nesse episódio, inclusive com esse alerta da esposa do cacique? São várias perseguições, né? E prisões injustificadas. Esse advento aí da prisão preventiva é uma exceção na legislação. Existe a possibilidade? Existe. Mas principalmente quando ameaça, testemunha, né? Isso é importante. Quando o investigado solto poderá interferir nas provas ou esconder provas, ou quando ele exerce um perigo para a sociedade. São essas as condições da prisão preventiva, quer dizer, é uma emergência. E o Supremo até interpretou de uma maneira muito elástica de que a prisão preventiva vai até o transitado em julgado, ou seja, o quase nunca. Então, pela última interpretação do Supremo Tribunal Federal para tirar o Lula da cadeia, né, essa interpretação é do Supremo, é de que só se pode prender alguém, só se pode prender quando não houver absolutamente nenhuma possibilidade de apelação, né? Então, a preventiva existe para emergência. Eu não vejo, para início de conversa, eu não vejo nenhum sentido numa preventiva, né, ou temporária dessa natureza contra o cacique. Por outro lado, eu fico também sem entender, porque eu sempre acompanhei aqui, cobri o Supremo Tribunal Federal anos, e eu nunca ouvi falar de que um cacique Tererê teria foro privilegiado. Ele nem precisou se candidatar a deputado federal, senador, muitos se candidatam exatamente para ganhar esse cobertor, e ele não tem foro privilegiado. Então, evidentemente, que não dá para explicar, é igual aquela história lá do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, quando pergunta para o personagem, mas é assim? E como é que é isso? Ele responde, não sei, só sei que é assim. Pois é, justamente essa dúvida que o Zé Maria traz para a nossa audiência, eu posso observar aqui nas redes sociais, viu, Coronel Telhada? Porque algumas pessoas escrevem, em uma semana soltam o Sérgio Cabral e o índio continua preso. Infelizmente o que nós temos visto no Brasil nesse último ano é assustador, né? Até tinha uma brincadeira na rede social, depois de 500 anos, o Cabral é solto e o índio vai preso, né? E é uma realidade muito triste. A gente sabe que isso é perseguição política, a gente sabe que não está sendo seguida a lei. Não é só o Sérgio Cabral, nós tivemos aí traficantes, caras envolvidos. O GG do Mangue, se eu não me engano, é tanto bandido que eu nem lembro o nome, entendeu? O GG do Mangue é do PCC, líder do PCC, assassino, traficante, foi colocado em liberdade
pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, e depois fugiu, ninguém mais acha o boneco, tá corrido aí. E a gente vê traficante sendo liberado, corrupto sendo liberado, pessoas que respondiam por crimes assustadores aí, os crimes sendo cancelados, e o índio... Vou fazer um parênteses, André do Rap. André do Rap, tanto, eu falei que o GG do Mangue foi o que morreu. Foi o que morreu, Pra mim, bandido é tudo igual, é difícil guardar o nome, rapaz, pra mim é complicado, viu? André do Rap, obrigado, imagina. Caniato. Então, esse aí saiu de pinote, ou seja, o cara foi preso, a polícia prendeu, a justiça condenou e a própria justiça colocou na rua. Lembrando, hein, hoje, mais 38 mil presos em São Paulo aqui na rua, graças à nossa justiça. Parabéns, justiça, 38 mil presos condenados na rua hoje. A população que se cuide, os colegas policiais militares, fiquem atentos aí, porque muitos saem com missão de matar policiais para serem batizados no crime organizado. Mas voltando ao índio que está preso aí, ó, vê de cabeça. É Brasil, velho. 38 mil presos só em São Paulo, presos condenados, sendo colocados em liberdade para passar os festivais, os finais de ano, as festas de natalinas, festas de ano novo com a sua família para curtir, e o índio tá preso lá porque ele estava fazendo um ato antidemocrático, ou seja, ele estava reclamando do futuro governo. Então esse é o Brasil atual. Quem falou mal do Lula, do PT ou do STF vai preso. Agora, se você for traficante, se você for assassino, se você for preso condenado, fica tranquilo que você vai ser colocado na rua. É uma tristeza ver tudo isso. Ontem até nós falamos na Bárbara, né? Que ela foi lá na CPI do Senado e falou, por favor, ela foi condenada aí por falar algumas coisas, e ela pediu, por favor, para ser tratada como uma traficante. Ela pediu para que fosse tratada como uma assassina, porque hoje aqui, o traficante nesse país, o traficante e o assassino, eles são melhores tratados do que o trabalhador, do que o cidadão que realmente paga os seus impostos. E a própria matéria, eu não sei se vocês já tiveram a isso, quando foi feito, dia 20 de dezembro, foi feito um pedido, uns embargos de declaração para tentar se colocar o cidadão índio em liberdade. E a Rosa Weber entendeu que o pedido não se enquadrava nos casos de urgência, que devem ser apreciados pela presidência da corte, ou seja, que a corte se encontre em recesso. Ou seja, o cidadão está com a liberdade dele cerceada. O bem mais precioso do cidadão, do homem, é a liberdade. Mas a senhora Rosa Weber, ela entende que não é caso de urgência. A corte está em recesso, volta só em fevereiro, ele pode ficar preso esperando, porque é um caso besta, só porque ele está preso. Então vocês veem o descaso com os direitos humanos dos cidadãos que eles já não consideram mais cidadãos. Nós, a partir desses últimos meses, esse último ano, nós somos considerados subcidadãos. Nós somos considerados sub-humanos, nós não temos mais direitos humanos. Quem tem direitos humanos é quem concorda com o governo. Se você discordar do governo, se você discordar do STF, ou se você chamar alguma autoridade de ladrão, ontem você viu um cidadão que foi preso porque falou gazela? Não entendi. Umas coisas, tá acontecendo umas coisas no Brasil que eu falei, que nem a revista Isto É, parece que é piada. É absurdo o que está acontecendo, gente. É coisa que a gente não consegue ver isso nem em país socialista. Lá, pelo menos, eles disfarçam melhor para não ficar tão escrachado, tão escancarado como está o pouco crédito com a liberdade do cidadão aqui no Brasil. Paulo Figueiredo, o cacique Tsererê, continua preso. A esposa dele até fez um apelo, né? Postou esse vídeo nas redes sociais. Agora, o índio é a parte mais frágil do sistema, né? Que tipo de recado a justiça quer dar mantendo ele preso? Não, a história é o seguinte, Daniel, vou explicar para você e para o Zé Maria para vocês entenderem. A analogia é que cacique, né, é um chefe de nação indígena. Então está equiparado ao presidente da República e por isso tem foro privilegiado. Claro que eu estou brincando aqui, mas é porque no final das contas, qualquer absurdo, qualquer maluquice que eu disser, ela vale. É o nível das interpretações hoje e das cambalhotas jurídicas dadas pelo Supremo Tribunal Federal são esses, são de brincadeira, né? Ele não tem foro privilegiado, não tem razão para estar preso preventivamente, não atende nenhuma das prerrogativas, nenhuma das premissas necessárias da prerrogativa para o foro e as premissas para a prisão preventiva. Agora, eu me pergunto, cadê os garantistas dos traficantes, os garantistas dos réus da Lava Jato? Cadê?
Não era todo mundo garantista? Os advogados? Está todo mundo calado agora? Só são garantistas para traficante e para acusação de corrupção. Cadê os legalistas das nossas Forças Armadas, que também não estão fazendo nada, vendo a Constituição ser descumprida, os poderes constitucionais se tornando poderes inconstitucionais, ou melhor, um poder constitucional se tornando poder inconstitucional? Cadê os garantistas? Então, os legalistas. Porque eu falo com tranquilidade. Eu digo que eu sou garantista e legalista, mas para todos os lados. Eu denunciei ilegalidade de prisão do Lula, apanhei de um monte de gente, falava da parcialidade do julgamento dele, falava do que a Lava Jato estava fazendo de absurdo, falo aqui nos pingos nos is da ilegalidade da prisão preventiva do Sérgio Cabral, do quanto que nós precisamos melhorar o nosso sistema para fazer com que o devido processo legal seja cumprido, né? Eu defendo o mesmo processo legal para o vagabundo e para o cara que eu gosto. E digo mais, tá? Tem um monte de gente aí, dessas pessoas que são associadas à direita, que eu acho as posições abomináveis. Acho toscas. Não gosto. Mas, não é porque eu não gosto que eu vou defender a prisão do cara. Não defendo prisão de esquerdista, vou defender a prisão do cara de direita. A lei tem que ser a mesma para todo mundo. Aliás, o sistema acusatório foi inventado para isso. Antes disso, o sistema inquisitório foi inventado, a famigerada Inquisição. O sistema inquisitório foi criado para evitar linchamento. O sistema acusatório é um passo à frente. E eu defendo para todo mundo, né? Também sou o legalista que defende o texto da Constituição, para um lado e para o outro. Mesmo cara que fala, não pode ter golpe, não pode ter junta militar, não pode ter 20 anos de poder, tem que cumprir o texto constitucional. Mas também não pode Xandão denunciando, violando situações como essas, botando um cacique. Qual é a ameaça que esse cacique pode representar? Então, é uma questão de coerência. Isso não é nenhuma questão, não deveria ser nenhuma questão ideológica. Deveria ser uma questão de coerência, de responsabilidade. Agora, o Fernão está fazendo falta aqui, tá nas férias, mas o Fernão diz que eu tenho o defeito, e tenho mesmo, de esperar a virtude das pessoas. Eu acredito em virtude, acredito em pessoas virtuosas. Acredito que, aliás, tem uma frase, acho que é do John Adams, que diz que a Constituição americana ela é boa para governar um povo moral como o povo americano na época que o país foi fundado. Para governar qualquer outro povo, ela seria absolutamente inadequada. Mas ele também tem razão quando ele diz que é necessário, que não basta moralidade e vergonha na cara. Você precisa dos incentivos corretos para que a moralidade seja estabelecida. E o que é isso? É a ideia da punição para aqueles que violarem o Estado democrático. E eu estou falando do cacique Sererê, que está violando o Estado democrático? Não, eu estou falando do cara que prendeu. E se não houver punição, se não houver consequências, as consequências na outra vida, no próximo mundo, as consequências que vêm de Deus, até nesse mundo mesmo, eu sei que virão. Mas se não houver consequências legais para essas violações, por massacre do cidadão comum por um ditador, só vai piorar. Só vai piorar. Como ele diz, prendeu pouco, deu pouca multa. Ele está avisando. Se tem uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção, os caras não estão esperando mais nada, eles não estão esperando 1º de janeiro, eles não estão nem aí, eles estão rindo da cara dos militares, eles estão rindo da cara dos bolsonaristas, do povo nas ruas, eles estão falando agora que a gente vai arregaçar, agora sem Bolsonaro é que a gente vai arregaçar, e já estão fazendo desde já, não estão esperando nada. Vocês imaginam como será o ano que vem? Como será o ano de 2023 se ninguém fizer nada?